Falar sobre lei de Coulomb, que é a força elétrica. A lei de Coulomb é uma lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Foi formulado e publicado pela primeira vez em 1783 pelo físico francês Charles Augustin de Coulomb e foi essencial para o desenvolvimento do estudo da eletricidade. Esta lei estabelece que o módulo da força entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância R entre eles. Então, pessoal, esse segundo parágrafo só fala como que nós vamos encontrar a força elétrica, tá bom? Tá descrevendo a equação. E agora, vamos considerar as cargas. Então, aqui nós temos inicialmente duas cargas positivas e duas cargas de sinais contrários. Então, nesse primeiro exemplo, vocês sabem que quando nós temos duas cargas de sinais iguais, o princípio é de afastamento, tá bom? Carga de sinais iguais, haverá um afastamento. E cargas de sinais contrários, nós teremos uma aproximação. Então, como vocês podem ver, haverá uma força elétrica agindo em cada um desses corpos. Ou seja, a força pode ser atrativa ou repulsiva, depende apenas do sinal das cargas, tá? Então, aqui, as cargas, no caso atrativa, se as cargas tiverem sinais diferentes, e repulsiva, se as cargas tiverem sinais iguais, tá? E a intensidade da força elétrica é igual. A força elétrica é igual ao K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. F é a força elétrica, em que a unidade de medida é o Newton. O K é uma constante eletrostática no vácuo, em que a unidade, no caso, é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e a sua constante, o seu valor, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Q1 e Q2 são as cargas, e R é o valor da distância entre as cargas, tá? Nós temos também o gráfico da força elétrica, que como vocês podem ver através dessa curva no gráfico, a força é inversamente proporcional à distância. Então, sempre tem que se apegar a isso, ok? E os múltiplos da unidade de carga elétrica. Nós temos o milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e o picocoulomb, tá? Então, aí nós temos o mili, 10 elevado a menos 3, micro, menos 6, nano, menos 9 e pico, menos 12, tá? Então, vamos fazer agora um exemplo para vocês terem uma noção de como nós vamos utilizar esta equação. Então, vamos lá. Duas cargas elétricas pontiformes positivas, Q1 e Q2, no vácuo interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia com a distância entre elas. Segundo o diagrama abaixo, a carga Q2 é o quádruplo de Q1, tá? Então, aqui está perguntando qual é o valor de Q2. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, foi fornecido um gráfico para a gente. Então, a gente pode pegar todos os dados relevantes que foram ditos no enunciado e principalmente no gráfico. Então, os dados foram esses. Q1 é igual a Q2 dividido por 4, que foi dito no enunciado. E nós vamos pegar um ponto no gráfico. Eu peguei o primeiro ponto, que é 32,4, relacionado a 0,5, né, de raio. Eu poderia ter pego o segundo ponto? Poderia, não tem problema, mas eu preferi pegar o primeiro justamente porque a distância é 0,5. Então, é mais fácil trabalhar com 0,5, porque eu posso transformar para uma fração, por exemplo, 1 sobre 2, do que 1,5, tá bom? Então, é questão de preferência para na hora da conta ser o mais rápido possível, tá? Então, eu peguei o primeiro ponto, em que o raio é 0,5 metros e o F, que é a força elétrica, é 32,4 vezes 10 elevado a menos 2, tá? E o K não muda, sempre vai ser esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, nós vamos utilizar a equação da força, tá? Elétrica. E aqui nós vamos fazer a substituição dos valores que foram ditos, que eu separei pelos dados, tá? Então, aqui está a substituição. E agora, o objetivo é nós calcularmos o Q2. Então, vamos começar a fazer, né, a manipulação matemática. E aqui, Q2 ao quadrado é igual a 32,4 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Então, aí nós podemos fazer uma divisão, tá? E aqui, elevando
a raiz quadrada, nós temos que o Q2 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Ou seja, é só fazer uma transformação. Retiro 10 elevado a menos 6 e coloco o micro, tá? Então, vai dar a letra E, resposta certa. Então, o valor da carga Q2 é igual à letra E, tá? Então, só uma observação. Caso a questão queira também saber o valor de Q1, é só a gente fazer a substituição lá no primeiro dos dados, tá? Q1 igual a Q2 sobre 4. No lugar do Q2, a gente coloca o valor que nós chegamos agora e facilmente a gente chega no valor de Q1, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato. E até a próxima!